Aqui, me diz uma coisa, você já tomou aí alguma decisão que fez você perder dinheiro, né? Que você aplicou mal por uma opção aí que você escolheu sem saber? Pois bem, esse vídeo aqui é justamente para evitar que você passe por isso novamente, tá? Então, eu fiz aqui, elenquei algumas situações que são bem comuns ali, que eu acompanho no dia a dia e que as pessoas tomam decisões por impulso, por falta de conhecimento, por não ter um assessor ou não perguntar ao assessor de investimentos qual o melhor caminho e como aplicar aquele valor do caixa da sua empresa. E aí o que acontece? Você já sabe, você acaba perdendo dinheiro. Portanto, se você não quer perder dinheiro da tua empresa, siga aqui comigo nesse vídeo. São dicas simples do que você não deve fazer, beleza? Veja bem, não deve fazer. Siga comigo, bora pro vídeo. Esse aqui é o canal do Oswald. Se você está chegando pela primeira vez, você pode curtir, você pode marcar para seguir o canal e acompanhar outros vídeos que estão disponíveis aqui, que eu vou publicando ao longo do tempo, tá bom? Então, são vídeos ali com o intuito sempre de tornar mais palatável, de tornar mais simples o mercado financeiro, a linguagem ali do mercado financeiro no dia a dia, para facilitar você empresário, você empresária, a tomar a melhor decisão do que fazer com o seu dinheiro, com o dinheiro da sua PJ, beleza? Então vamos seguir em frente. E eu sempre gosto de colocar aqui, se você está assistindo esse vídeo, se você chegar até o final ali e achar que fez sentido alguma coisa que eu falei, faz o seguinte, encaminha esse vídeo aqui para outras pessoas que você conheça, para outros investidores. Assim eu vou estar alcançando cada vez mais um público maior sobre esse conteúdo aqui, que é de interesse e relevância para a melhoria da educação financeira de qualquer investidor, beleza? Vamos em frente, ó. Eu fiz aqui uma colinha, ó. Veja bem, tem uma colinha aqui de 5 pontos que são bastante comuns no meu dia a dia e que eu já estou cansado de ver as pessoas tomarem decisões que causam prejuízos. E eu não quero que isso aconteça com você também, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. 5 erros comuns que eu me deparo com investidores de autoatendimento, tá? Então isso é importante. Muitos investidores abrem contas e a partir dali fazem tudo sozinho. Então eles acham que ter um profissional olhando, orientando no dia a dia não é necessário para eles. E muitas vezes eles tomam decisões que não necessariamente são as melhores para o capital, tá? Então tome cuidado ao tomar decisões por impulso ou por achar que sabe já o suficiente e não precisa ouvir um profissional para te auxiliar a evitar erros. Então, o primeiro ponto aqui, ó, aplicar em ativos de renda fixa isentos de imposto de renda que estão atrelados ao CDI. Cara, isso é muito comum, por mais que vocês imaginem que não seja, caso você entenda já sobre isso. Exemplo, tá? Então, a pessoa já investe no dia a dia na pessoa física, tá? Tem o dinheiro dele reservado e aí ele sabe que as LCIs, LCAs são ativos isentos, né, de imposto de renda para a pessoa física. E aí, naturalmente, elas acabam tendo emissões abaixo dos 100% do CDI, porque ele vai ter um ganho lá no final. Afinal, tudo que ele tem de rendimento é líquido, ele não vai descontar. Então é muito comum ter LCIs, LCAs a 85% do CDI, 90% do CDI, 88% do CDI, enfim. Só que quando isso vai acruando juros ao longo do tempo, você vai ter um rendimento muitas vezes maior do que um CDB que renda mais do que abaixo de 100% do CDI. Quando o investidor entende isso e ele vê uma boa oportunidade para alocar o caixa da empresa dele, exemplo, uma LCI a 90% do CDI isento com liquidez diária. Ele fala, putz, eu já sei que isso é muito legal, vou fazer então aqui e vou aplicar 200 mil, vou aplicar 100 mil nessa LCI da Caixa Econômica super segura, por exemplo, e aí tô tranquilo, é um bom investimento. Bom, não é um bom investimento, uma vez que as PJs não têm qualquer tipo de isenção de imposto de renda.
Então, se não há isenção de imposto de renda, você cometeu um erro ao tomar essa decisão de comprar, de investir num ativo isento que é atrelado ao CDI. Bastaria você investir em qualquer CDB, a 100% CDI, que você vai estar ganhando mais, uma vez que você vai pagar imposto de renda de qualquer maneira. Então, se você comprou um ativo a 90% CDI, você vai ter o retorno de 90% CDI, mais o desconto do IR regressivo lá para frente, a depender do tempo que fica aplicado. Beleza? Então, não cometa esse erro. Pode parecer simples, mas é comum, tá? Vamos lá, segundo ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Aplicar em... ok. Ó, aplicar em tesouro direto, tá? NTN-B para liquidez diária. Vamos lá, vamos esclarecer aqui para você. Você já deve ter entendido, já viu, já ouviu falar que tesouro direto é uma boa opção e de fato é para você deixar parte do caixa da tua empresa ou até seu próprio dinheiro aí na pessoa física líquido, né? Para qualquer momento que você precise retirar, para qualquer momento que você precise utilizar essa grana. Então o Tesouro Direto é uma excelente ferramenta, não vai ter ali muitos custos atrelados a isso. Se você compra no mercado secundário, inclusive, não tem taxa administrativa ali do Tesouro Direto, só quando você compra diretamente, tá? Então é uma opção, porém, veja bem, tem que ser uma LFT, tá? O que é uma LFT? É um título do Tesouro Direto, ali uma categoria que acompanha a taxa básica de juros, que acompanha a Selic. Isso quer dizer que se a Selic sobe, você vai ter um rendimento maior, se a Selic desce, você vai ter um rendimento menor, é a taxa básica de juros do Brasil. Porém, você tem a liquidez diária nesse tipo de ativo, e se ele é um pós-fixado, nesse caso, você não vai ter perdas quando você resgatar. Você mantém a liquidez diária e não tem perdas. E muitas pessoas vão lá no impulso e compram Tesouro Direto NTN-B. E aí tem uma grande diferença, porque a NTN-B ela tem uma marcação atrelada à inflação. E aí o que acontece? Isso tem uma mudança diária, tá? Então você pode aplicar, por exemplo, numa NTN-B, que é inflação, IPCA, mais 7% ao ano, com vencimento aí para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. O que acontece na prática se a inflação continuar subindo e você entrou nesse papel? Esse papel vai ter uma marcação a mercado. Isso quer dizer que você pode ter um prejuízo se você fizer um resgate antes do tempo. E aí não faz muito sentido você ter um papel que você também tem liquidez diária, mas que você pode ter um prejuízo na hora de fazer o resgate aí para utilizar para o teu negócio. Beleza? Então, se atente a isso. Também é outro ponto que é bastante comum, que eu já vivenciei algumas vezes. Hoje, olha aqui, tô te ligando só para te avisar que eu acabei de comprar e aplicar aí X, às vezes milhões, tá? E NTN-B com liquidez diária aí, Tesouro Direto. Eu falo, cara, errou feio, errou rude, tá? Então, tome cuidado com isso. Não compre Tesouro Direto para liquidez diária, que não seja o Tesouro Direto, que segue a taxa básica de juros, e aí sim você não vai ter nenhuma perda de capital, beleza? Outro ponto aqui, vamos lá. Mais um aqui que está anotado, ó. Investir em fundos sem saber o que tem dentro deles, tá? Isso é muito comum. E por que as pessoas fazem isso? Acabam cometendo esse tipo de erro. Bom, você abre lá o aplicativo, você abre o home broker lá da sua corretora, do seu banco, para olhar os ativos, olhar o caixa que está disponível. Preciso aplicar alguma coisa aqui e tal. E aí você começa a olhar a lista de fundos, tá? E aí vão aparecer o que? Os recordes, como é que eles estão, track record lá, como que vários fundos daquela corretora ou daquele banco tiveram retorno nos últimos 12 meses. E aí qual é o problema disso? Você está olhando uma foto, um retrato do passado. E aí você não tem garantia que aquilo vai continuar dali para frente. E aí é muito comum você olhar taxas e aí falar, putz, olha aqui, achei um fundo top aqui, ó, que está dizendo que ganhou 40% em 12 meses. Poxa, é nesse fundo aqui que eu vou aplicar, né? Afinal, ele teve um baita retorno. Porém, esse pode ser um fundo de renda variável, por exemplo. Provavelmente, para ter um retorno de 40% aí em 12 meses, e aí você já cometeu um erro, você escolheu pela taxa, você não sabe o que tem ali dentro, quais são os ativos, qual é o risco que você está tomando,
e aí você quer colocar esse dinheiro disponível ali para liquidez. Pô, se ele ganhou 40% em 12 meses, se eu tirar daqui a 2, 3 meses, pode ser que eu já tenha quase 10% aí de retorno. Tá bom, né? Legal, vou investir nesse. Cometeu aí o terceiro erro que eu vejo que é bastante comum, que é escolher um fundo pelo histórico dele de rentabilidade. E aí você acaba aplicando, porque isso é comum quando você entra ali na plataforma, vão aparecendo opções, recomendações e tal. E aí você escolheu pela taxa, sem saber o que tem ali dentro, qual é o risco, quanto você está pagando de taxa administrativa e por aí vai. E muitas vezes até liquidez, tá? Alguns fundos têm liquidez em D mais 30, D mais 18, D 60 dias. E aí você está querendo algo com liquidez, você vai ter que esperar um tempinho, caso você aperte o botão de resgate e a liquidez não é diária. Então, sim, pelo amor de Deus, cara, você viu um fundo legal, achou interessante, pega, tira um print, manda uma foto para o teu assessor, conversa com ele, para esclarecer se faz sentido aí para o teu negócio, para o teu caixa, beleza? Tira a dúvida antes de apertar o botão e alocar e ter prejuízos, porque depois aquele fundo que estava lá tendo um retorno de 40%, ele pode cair 30% em um mês. E aí você vai se arrepender de ter apertado esse botão no impulso, olhando o recorde ali do que ele já gerou de retorno nos últimos 12 meses. Vamos aqui para outro ponto aqui, ó. Quarto ponto aqui, ó. Reaplicar os mesmos valores em CDBs com liquidez diária a cada 6 meses. Outro ponto que é bastante comum, tá? Então, vamos lá. Você já está mega organizado com a gestão aí do teu caixa, o fluxo do teu caixa. Você já tem uma reserva de emergência bacana ali, de oportunidades para o teu negócio, com liquidez. E aí você está começando a ter alguma sobrinha, né? E aí você pensa assim, poxa, 6 meses é um tempo longo, né? Não necessariamente para o mercado financeiro, para o teu negócio pode ser. E aí você fala, bom, vou aplicar então em opções de CDBs a cada 6 meses, porque qualquer coisa eu tenho uma liquidez de 6 em 6 meses. Dessa maneira eu não estou alongando muito os meus investimentos e estou deixando o dinheiro disponível para caso eu precise, tá? Não faz sentido, tá? E não faz sentido por um único motivo. Se você não tem uma previsibilidade de uso daquela grana, você pode usar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, não faz sentido você ficar reaplicando a cada 6 meses, porque você vai estar pagando imposto de renda mais alto, mais caro, ou seja, está deixando dinheiro na mesa, está deixando de rentabilizar mais. No caso de um CDB, por exemplo, a cada 6 meses ele vai ter uma redução de 2,5% do imposto de renda. Então, se você aplica em até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro daquela operação. Se você deixar passar por 6 meses e um dia, você já vai estar pagando 20% de imposto de renda. Veja a diferença. Você está colocando no teu bolso um retorno maior do que pagando imposto para o governo. E eu sei que você, como empresário, adora pagar menos imposto quando é possível fazer isso. Correto? Então, assim, o que a gente faz? Oswald, mas eu não sei se eu vou usar essa grana daqui a 7 meses, daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Não tem problema. Existem opções de fundos, por exemplo, que você pode, inclusive, ir fazendo retiradas parciais. Ao invés de você ter o CDB, que vai vencer a cada 6 meses, você ficar realocando, pagando mais imposto, deixando dinheiro na mesa, você pode aplicar em fundos DI, por exemplo. São fundos que seguem a taxa básica de juros e você tem a liquidez diária dentro do fundo. E você pode resgatar valores conforme a sua necessidade. Eu tenho 1 milhão em fundo DI e eu vou resgatar 100 mil. Beleza, no momento que você resgatar, vai incidir o imposto sobre a parcela que você está resgatando dos 100 mil e não sobre o montante que está aplicado. E assim, a parte que continua ali dentro do fundo vai continuar rendendo, vai continuar aplicado. Se essa outra parte que você não mexer, você retirar depois de 2 anos, ou você foi fazendo algumas retiradas, mas ainda ficou uma parte, no exemplo que eu dei de 1 milhão aqui, ficaram lá 300 mil, 200 mil no fundo DI, até 2 anos, quando você for mexer nesse dinheiro, se for mexer, você já vai pagar uma alíquota de 15% de R, que é a menor alíquota possível para investimentos de renda fixa no Brasil. Então, se você tem essa possibilidade, essa ferramenta a seu favor, por que caceta, presta atenção, você vai ficar girando o teu investimento de 6 meses se você não sabe quando vai usar essa grana? Não faça isso.
pense que você pode ter um retorno maior e pagar menos imposto. Lembra disso? O Oswald me falou que dá para pagar menos imposto se eu não sei quando eu vou utilizar essa grana. Então eu vou deixar no fundo, assim eu vou retirando conforme a minha necessidade de caixa, de injetar mais dinheiro para fazer negócio. Beleza? Lembra disso. Vamos aqui para o quinto ponto. Pera aí, só beber uma água aqui que a garganta já está secando. Um segundinho. Pera aí. Vamos lá, quinto ponto aqui das minhas anotações, que é muito comum, que eu deixei para o final, de propósito. E eu já falei nesse canal algumas vezes e vou falar sempre. Deixar dinheiro na conta parado. Então o quinto ponto aqui que eu estou trazendo para você é justamente algo que, infelizmente, por mais que a gente converse, por mais que eu fale, é muito comum de eu ver no dia a dia. Os empresários, os administradores, né, de algumas empresas acabam deixando, nem que seja por pequeno espaço de tempo, dias ou semanas, dinheiro parado na conta corrente. Cara, a conta corrente não rende. Seu dinheiro parado não vai render um centavo, muito pelo contrário, ele vai desvalorizar. Então não faça isso nunca, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se você teve uma inflação que o governo falou que no mês foi de 0,40 naquele mês e você deixou o dinheiro na conta corrente durante 30 dias naquele mês, você desvalorizou 0,40 de tudo que você tem na conta corrente. Então, ao invés de você ganhar, você está perdendo poder de capital, né? Perdendo poder de compra ali do uso do teu caixa, do teu dinheiro. Então não faça isso em hipótese nenhuma. É bem comum. Nesse canal aqui eu falo exemplos, inclusive de dias. Você pode aplicar em compromissadas por um dia. E aí teu dinheiro vai render de um dia para o outro. Está líquido e você pode utilizar no outro dia para fazer os pagamentos, para fazer as retiradas que você precisa. Então não deixe dinheiro parado. Vou falar 3 vezes. Não deixe dinheiro parado na sua conta. Não deixe dinheiro parado na sua conta, tá? Ficou claro para vocês? Se ficou claro, aproveita e comenta aqui embaixo. Bota assim, Oswald, beleza, entendi. Não vou deixar meu dinheiro parado na conta corrente. Escreve aqui embaixo, por favor, para eu entender. E aí falar assim, putz, a galera agora já está com esse mantra na cabeça, que é super importante para você não ficar perdendo grana, tá? Você sabe quanto você rala, quanto é difícil para ser um empreendedor nesse país, quanto que você tem de responsabilidade nas suas costas, com famílias, com pessoas que você contrata, com fornecedores, toda uma cadeia que você atende aí dentro do seu segmento, do seu negócio. Então, por favor, não deixe dinheiro na mesa, não deixe dinheiro parado, beleza? Tá claro para você? Eu agradeço por ter vindo até esse momento aqui do vídeo. E aí, mais uma vez, se fez sentido para você, cara, já dá aquela curtida. Não curtiu no início do vídeo? Curte agora. Passa a seguir aqui o canal e faz outro favor. Gostou de verdade? Compartilha esse vídeo aí. Quanto mais gente eu alcançar, vou estar ajudando na educação financeira e a rentabilizar melhor aí o teu negócio, o teu próprio dinheiro. Ficou alguma dúvida? Quer entender um pouco melhor? Me manda um direct aqui, me manda uma mensagem aqui embaixo. Deixa o seu contato, pode me procurar lá no Insta também. Siga o Oswald Coelho, tá? E aí a partir de lá a gente pode bater um papo tete a tete, marcar uma reunião e eu te ajudo aí com o teu caso específico. Um grande abraço até você, até o próximo vídeo e pelo amor de Deus, não deixe o seu dinheiro parado na conta corrente. Grande abraço.